Boa noite a todos. Estamos aqui iniciando a nossa live com a doutora Marisa Gaudio. Vamos esperar a Marisa se conectar. Vão chegando. O assunto é super interessante. É uma questão da violência contra a mulher. É um assunto que tem que ser discutido, tem que ser debatido e tem que ser abordado de forma séria e honesta. Estamos aguardando só um pouquinho a doutora Marisa entrar. Ela é a nossa convidada hoje. Vamos ter uma conversa sobre esse assunto que é tão instigante, tão atual, infelizmente. Atual não que seja moderno, né? Porque desde que o mundo é mundo, que as mulheres são vítimas de violência. Peço a paciência de vocês. Doutora Marisa já deve estar entrando. Olha, chegando aí. Danile, esse assunto é super importante. Marisa, pede para eu compartilhar a tela com você. Pede para participar da live. Isso. Transmite Maria. Marisa, querida, há quanto tempo? Pelo menos agora a gente consegue se encontrar mais, né? Através dessas ferramentas. Está sendo até que, por esse lado, tem que ter sempre alguma coisa boa, né? Por esse lado está sendo bom. A gente tem que olhar sempre o lado positivo das coisas, É né? isso. É isso. Eu acho que ao mesmo tempo que essa pandemia afastou as pessoas fisicamente, ela aproximou as pessoas eletronicamente. Então, acho que as pessoas estão muito mais próximas. Marisa, eu queria, antes de pedir para você se apresentar, né, eu queria dizer que eu sou um fã seu. Eu tenho muito respeito pelo trabalho que você exerce, pelo que você representa como advogada e dentro da Ordem dos Advogados aqui do Rio de Janeiro. Você é uma pessoa ímpar, né, nessa luta constante da defesa da mulher. Então, eu queria dizer que eu sou seu fã e agradeço muito a sua disponibilidade para vir aqui conversar com a gente esse assunto que é tão importante de ser abordado. Ele não é recente, infelizmente, desde que o mundo é mundo, essa história existe, mas agora a gente tem que falar sinceramente sobre o que está acontecendo. Então, por favor, não sou eu que vou falar, a palavra é sua, eu queria que você se apresentasse, por favor. Obrigada, Marcelo. Boa noite a todos e todas. A recíproca é verdadeira, porque sem ser uma rasgação de seda, você sabe que eu sou sua fã também. Já te chamei até para, né, dividir aula lá na ESA, porque realmente é muito importante a gente trocar esse conhecimento, a gente trazer pessoas que podem acrescentar, né? Eu acho que cada um tem uma... Nós, por exemplo, somos advogados familiaristas, outros são de outras áreas, e a gente tem aptidões diferentes, vemos até o direito dentro da área que a gente atua também de forma diferente. Então, acho que debate é sempre muito bom, sempre salutar, né? Então, hoje o que a gente está fazendo aqui, por mais que não seja a sua área de atuação, é super importante o seu engajamento, né? Porque não só como advogado, mas como cidadão. Porque, como você bem falou, hoje a gente está falando mais sobre esse tema, né? Quando eu assumi a Comissão da Mulher Advogada do Rio, em 2017, eu já atuei em Teresópolis antes, né? E de lá para cá, a gente sente muita diferença, né? Então, isso é bom, porque realmente as coisas estão sendo mais faladas. Algum tempo atrás, era inadmissível, você não ouvia ninguém reclamando de assédio sexual nem assédio moral.
O sexual anda um pouco mais, mesmo assim, com medo, né? Mas o moral, como assim assédio moral? Então a gente começou a dar nome às coisas e isso nos ajuda. E aí eu vou trazer já para a temática da mulher, ajuda muito a mulher a entender o que está acontecendo com ela. Porque muitas vezes você nem sabe o que é. Eu acho que assim, a mulher ela é tão acostumada a passar por uma série de violências diariamente. Eu costumo até brincar nas palestras, é tão segunda-feira de manhã para a gente, e você segue a vida. Né? Fala assim, porque são várias questões que fazem você pensar assim, eu não vou dar atenção a isso porque eu preciso trabalhar, preciso tocar a vida, não tenho tempo para me preocupar, ir lá reclamar. Por outro lado, também, ainda que eu me incomode ao ponto de reclamar, será que vou ser bem recebida? Não só pelos órgãos públicos, não. A imprensa culpabiliza a mulher muitas vezes, né? A sociedade em geral, até os amigos. Né? Quantas vezes a gente ouve, será que foi isso mesmo? Será que ela não está querendo aparecer contando isso? Eu sofri um assédio sexual. Ela está se achando. Né? Está achando grande coisa. E esses crimes, né, eles não têm a ver. Da mulher, né? Exatamente. E esses crimes, eles não têm a ver com a questão física, da beleza da mulher. Isso já foi comprovado. O estupro não é por uma roupa, uma saia curta ou uma blusa decotada. Né? O estuprador ele não vai atrás disso. A dificuldade é você estar realmente numa rua escura, quando não tenha ninguém, né? Que é mais fácil de acontecer o estupro. E é uma colocação ali de poder, sabe? É subjugar aquela mulher, porque o estuprador ele não quer o sexo, digamos assim, normal. Ele quer desta forma. O que dá prazer a ele é a resistência. É a resistência. Né? Então, né? Não é o batom vermelho, a roupa curta que faz o estuprador chegar. E quantas vezes a gente ouve na sociedade também, olha a roupa que ela estava. Pois é engraçado essa questão da roupa, né? Que é você culpar a vítima pelo crime que ela foi, que ela sofreu, né? Acho que é a forma mais fácil da sociedade passar a mão na cabeça de quem praticou o crime. É falar que a culpa é da vítima, né? O único, se você procurar, eu também não sou criminalista, mas se você fizer uma pesquisa rápida mesmo, você percebe que os únicos crimes que há essa culpabilização da vítima é violência contra a mulher. Qualquer tipo de violência. Porque qual é a estratégia? Desqualificar a vítima. Pode perceber, olha os casos que já passaram, que você viu na TV, no jornal, é desqualificar a vítima. Sem querer entrar no método, mas você traz aquele caso do Neymar, que foi super polêmico e todo mundo ouviu, né? Todo mundo viu. O que foi falado? Ela foi para lá, ela nem conhecia ele, foi para um outro país. Porque tem fotos que ele teria divulgado, e isso é uma violência e não foi considerado. Digo assim, pela imprensa como violência. Não estou discutindo o inquérito, o processo, porque eu nem atuei. Mas será que ela não quer aparecer? É porque ele tem dinheiro, isso e aquilo. Essas falas, elas não foram colocadas ao contrário. Por que o Neymar não pensou quando ele trouxe uma mulher que ele nem conhecia para a casa dele? E pagou a passagem e tal. Por que ele está se expondo na internet? Essas perguntas elas não são feitas ao contrário. Essas críticas não são feitas ao contrário. Para o homem. Para a mulher é que é sempre um problema. Teve um estagiário de direito que quase matou uma mulher, quase cometeu um feminicídio na Barra da Tijuca. E a gente pediu, foi o primeiro ato da diretoria de mulheres nessa gestão, a gente pediu abertura de processo ético disciplinar para apurar, né? Porque a gente tem uma súmula hoje, que foi aprovada no Conselho Federal, nessa gestão sobre violência contra a mulher, né, que é uma questão que pode gerar inidoneidade para aquele advogado ou estagiário. A gente tem isso, né? Tem também para criança e adolescente, para pessoas LGBTI também. Mesmo, interessante. Né? E aí a gente já pediu o processo disciplinar por causa disso. Agora, o que falaram dela? Não sei se também se lembra desse caso, que ela é mais velha do que ele. O que será que ele queria com ela? Que ela conheceu ele numa boate, ou sei lá, primeiro falaram na rede social, não me lembro, e ela já levou para casa dela. O que ela esperava? Ela esperava ter uma relação ali com o cara, não esperava você quase morrer. Então, são umas coisas, entendeu? Você acha que esses comentários... Porque quando a gente fala em violência contra a mulher, o que vem na cabeça das pessoas é a violência doméstica, a agressão física, pensando única e exclusivamente na agressão física. Né? Você acha
que essa violência contra a mulher tem um caráter do machismo arraigado na sociedade? Não, totalmente, né? A sociedade que a gente vive hoje, ela vem do patriarcado e ela vem historicamente com várias coisas arraigadas. É o machismo, é o racismo, é a LGBTfobia. E acho que a gente precisa falar disso abertamente, porque está em todos nós. Eu também tenho comportamentos e pensamentos machistas, porque eu sou fruto também da sociedade. Eu trabalho com a pauta e muitas coisas eu consegui evoluir nesse sentido, mas ainda tenho em mim. E a gente tem que desconstruir todos os dias essas coisas, entendeu? Porque quando a gente está na rua, muitas vezes você vê uma pessoa negra e aí você pensa, será que vai te assaltar? Entendeu? Assim, Marisa, outro dia eu estava lembrando, é que eu sou muito mais velho que você, né? Você é uma jovem advogada, brilhante, mas outro dia eu estava lembrando das piadas que eu ouvia quando eu era criança, né? Assim, piadas com fundo preconceituoso contra a mulher, piadas racistas, e eram repetidas à exaustão. E ok, era ok pra gente, né? E era normal, isso que eu falo, era natural. Natural, aí você vê uma pessoa negra na rua, você pensa que ela... Então, assim, você treina o seu olhar para entender que não necessariamente, mas hoje eu já tenho esse olhar. Mas isso é muito triste, é fruto dessa sociedade que a gente vive racista, e porque você pensa que a pessoa preta, ela deve ser mais pobre. Enfim, são várias coisas que estão na sua cabeça, até pela sua falta de convivência com pessoas negras, às vezes, na escola. Veja, e por quê? Porque o nível social, realmente. Aí a gente poderia entrar até numa outra questão das cotas para as pessoas negras e tudo mais, falar sobre reparação da escravidão, que eu acho que é um tema riquíssimo também, mas é outro tema. É só para ilustrar o quanto que a nossa sociedade tem isso. E aí, como você falou bem, a gente normaliza essas situações. E a gente veio normalizando. Então, hoje, quando você está numa roda de amigos e tem uma piada preconceituosa, né, eu ainda percebo, as pessoas comentam isso, que para os homens é mais difícil deixar de rir daquela piada. Ainda que ele se incomode, porque ele vai ser criticado. Por que você não está rindo? Entendeu? Eu estou dizendo em relação a piadas, em relação a mulheres, né? Não as racistas. Enfim, é muito delicado. Você vê uma mulher, se você entende aquela mulher como uma mulher bonita e ela está num cargo alto, quantas vezes as pessoas perguntam o que ela fez para chegar ali? O que ela fez? Ela estudou, ela trabalhou, ela tem currículo, mas não é isso que as pessoas estão perguntando. Né? Então, a gente sofre uma série de preconceitos. Eu estou falando da mulher bonita, da mulher jovem, mas bonito no sentido assim, bonito para você ou para mim, porque também é subjetivo, né? É subjetivo. E também é uma coisa que a sociedade tenta te enquadrar também no estereótipo da beleza também para a mulher, né? É covarde, né? Eu me lembro que eu falei numa palestra, acho que foi na Emerge, há muitos anos atrás, que ainda hoje éramos vítimas de um machismo arraigado na sociedade que não nos deixava desenvolver. Então, por exemplo, quando a gente pensa em guarda de filho, que eu acho esse termo horrível, eu acho que a gente tinha que usar responsabilidade, não guarda, a gente pensa em mulher. E eu falava na palestra assim, que mulher aqui que entenderia ou que falaria que a criança, que o filho comum está melhor com o pai, né? Porque ela é pressionada desde pequena a ter essa função de mãe. Então, ela se sente mal com ela mesma se, por acaso, ela não quer exercer a maternidade como outras. Mas ela pode não querer exercer a maternidade como outros, né? E a legislação sempre corroborou isso, né? Eu falo que a lei do divórcio não tem nada mais machista, né? Porque as 3 punições que a lei do divórcio previa eram para a mulher. Né? Tem que lembrar que é da década de 70, né? A mulher que não trabalhava, então não recebia alimentos, a mulher que usava o sobrenome do marido e a mulher que ficava com os filhos. Então não tem punição para o homem, sempre podia fazer o que quisesse. A mulher é que nunca pôde, né? Então está na hora da gente começar a mudar o filme. Marisa, eu tenho 2 filhos, um casal, uma menina e um menino. E eu falo todo dia que meu sonho é acordar de manhã e olhar para os 2 e ter a certeza que os 2 vão ter as mesmas oportunidades e vão ser tratados igualmente. Eu ainda não tenho essa certeza, infelizmente. É por isso que eu acordo de manhã e sempre quero brigar por essa bandeira da igualdade, né? Da não violência, do não machismo. Mas eu estou falando demais, a gente veio aqui. E você não quer que a sua filha sofra violência, mas você também não quer que seu filho cometa violência. Então, quando muitas vezes as pessoas falam assim, educa a menina, fala isso por causa da mulher. Não, a gente fala isso por causa da sociedade como um todo, porque para todos é ruim. Até porque o homem,
também, fruto dessa sociedade machista, tem aquilo que a gente chama de masculinidade tóxica, né? Que é também uma forma como ele aprendeu e que a sociedade cobra também muitas coisas dele. Cobra que ele seja o provedor, ainda cobra isso, né? Muitas vezes os amigos também cobram. Sua mulher viajou, você deixou? Coisas assim. Eu quando comecei a viajar muito pela OAB, que foi na gestão retrasada, com o Felipe, eu sofri isso com uma amiga minha. Assim, a coisa foi piorando, eu fui sentindo que estava piorando cada vez mais. E quando a gente viajava junto, inclusive, pro IBDFAN, sabe? Para as reuniões de IBDFAN, aí a gente ficava no mesmo quarto, não sei o quê, e aí começava, nossa, eu não sei como é que seu marido aguenta. O quê? Essa foto aqui de OAB, só tem homem e você? Né? Eu falei, eu tô indo na frente, porque me chamaram e eu vou. Outras mulheres não puderam ir, porque têm filhos, ou não quiseram. Foi mais difícil para elas se desvencilhar, ou então não foram chamadas também. Tem uma série de questões, né? Porque é fechado o espaço. E eu me prontifiquei. Eu espero que eu esteja abrindo espaço e que outras venham atrás. Né? Então, assim... Como eu falei no início, você é pioneira. E eu sou seu fã. Então, espero que várias te sigam e que vão atrás, né? Que sigam esse exemplo. Porque a gente tem que fazer em conjunto mesmo, né? Não adianta uma voz. Então, quando a gente está falando daqui da violência, você falou violência doméstica, as pessoas pensam mais na violência física. A violência física, ela aparece mais, né? Porque é uma questão ali realmente física. Agora, embaixo desse iceberg, que a gente costuma dizer, tem uma violência psicológica, muitas vezes, que corrói mais ainda, né, a autoestima daquela mulher do que a violência física. Eu costumo dizer, Marisa, que às vezes eu recebo mulheres no escritório que elas são vazias, coitadas. Elas foram tão destruídas por uma pressão psicológica que elas não têm vontade, elas não têm o eu, né? Elas não têm amor próprio. Elas se acham as culpadas do que ele faz, né? Porque assim, já também é comprovado isso, que há no início, assim, no início que eu digo assim, quando você está se dando conta, né? Porque às vezes a mulher nem está se dando conta que está sofrendo aquela violência, no caso, a psicológica. Que eu vou dar exemplo. É tudo que coloca aquela pessoa para baixo, fica desqualificando. Burra, você tá feia, você não é inteligente, você não vai conseguir isso, você não vai conseguir aquilo. Essa pressão psicológica que faz a mulher começar a se sentir realmente mal. É uma característica do abusador, né? Colocar a culpa na mulher. Dizer, eu sabe o que é? Porque você é tão bonita, porque eu gosto tanto de você, por isso que eu não aguento, eu faço isso. Né? Então, assim, é porque eu te amo tanto, que aí eu não consigo. Então, assim, e aí ela fica naquela situação. Ela quer preservar a família, ela quer preservar o relacionamento. Por quê? Aí muitos falam assim, mulher gosta de apanhar. Gente... Você vive uma situação onde você ama uma pessoa que começa a te tratar mal. É um conflito. Né? Não é simples assim. Nem sempre aquela mulher consegue ter forças para abandonar aquele relacionamento na primeira vez que acontece a violência. Entendeu? E ela também não confia no sistema, que é um outro problema. E muitas vezes ela também não é bem atendida, ela é desestimulada a fazer denúncias. Entendeu? Então, assim, aquilo tudo que eu falei também da sociedade e tudo mais. É muito difícil. Eu acompanhei já diversos casos, a gente não pode atuar nos casos particulares, né, pela OAB, mas a gente recebe, a gente acolhe, né, e tenta dar um encaminhamento. E é exatamente isso que você falou, as pessoas ficam destruídas. Porque mexe demais com a autoestima. Isso então... tem um nomezinho bonito para uma coisa feia, e é antigo, né? É gaslighting. Tem um filme da década de 40, se não me falha a memória, com Ingrid Bergman, que já tratava do assunto, ela era vítima, né? E ela completamente vazia, sem vontade de viver, sem desejo. Isso é uma covardia atroz. Tem violências que são menores, como você falou desse termo, eu me lembrei do mansplaining, man-interrupting, né? São coisas que acontecem com a mulher no seu dia a dia, que é interromper a fala da mulher. Quantas vezes se interrompe quando a mulher está falando? Quantas? Assim, talvez você, como homem que está em outro lugar, não tenha percepção, porque não está treinado para ver isso. Mas a gente vê demais. Por exemplo, você está numa reunião de conselho, aí interrompe a mulher no meio da fala dela. Ou um outro aspecto que é você acabou de falar, eu quero fazer uma sugestão aqui, faz a sugestão. Ninguém te dá a mínima. Aí um homem
faz uma sugestão idêntica. Nossa, eu apoio o conselheiro fulano. Meu Deus, ela acabou de falar. Então, assim, não houve... É impressionante. A gente, às vezes, fala, as pessoas acham que é exagero. Mas é corriqueiro, né? Então, essas pequenas coisas, elas vão colocando a mulher deixando a mulher nesse lugar que ela não quer ficar. Né? Um lugar que não cabe mais, a gente está podendo falar sobre isso, isso é ótimo, né? Mas a gente ainda é o 5º país em violência contra a mulher, no ranking de violência. E nesses tempos de pandemia, infelizmente, as estatísticas, segundo os meios oficiais, até Tribunal de Justiça, é de que já em março a gente já estava com 50% a mais de violências por conta do isolamento. Por conta do isolamento as pessoas ficaram violentas? Não. Não é isso. Até porque não pode botar a culpa na bebida, na droga, em nada disso. Não, nada. Nada é desculpa para... Então, a defensora pública pode dizer assim, se o problema é bebida, por que ele não bate em alguém quando ele está no bar, né? Ele vem bater em casa. É verdade. Né? Então, não é isso. O isolamento, ele deixou as pessoas mais ansiosas, mais chateadas, mais tristes, diversos problemas, é verdade. Mas isso pode o quê? Potencializar uma situação que já existia ou estava prestes a acontecer. E aí, tanto é que, não sendo um caso de violências, mas para a gente pensar nessa questão do isolamento que potencializou, quantos casais a gente já sabe que se divorciaram, estão se divorciando, querem se divorciar pós-isolamento. Porque a convivência se tornou insuportável, ou que eles perceberam que tinha acabado, enfim. Quer ter convivência mais permanente, né? Uma convivência muito mais próxima do que a gente tinha antes. Né? Então, a violência... Não, desculpa. Fala. Eu não eu quero... falo que a violência é o mesmo sentido, assim, tipo, não foi por isso, mas ela acaba ocorrendo mais, e o grande problema também aqui no isolamento é mais difícil ainda de denunciar. Né? E muitas mulheres ficaram realmente praticamente em cárcere privado nesse momento. Essa questão do aumento do divórcio e provavelmente da violência, eu nunca atendi um cliente que chegou lá no escritório, uma cliente, e falou: não, Marcelo, eu decidi hoje que eu vou me divorciar. Né? O divórcio é uma construção. Ninguém chega em casa do trabalho e fala: não, hoje eu vou me divorciar, ou por causa da pandemia. Acho que a pandemia é uma desculpa para que as pessoas tomassem determinadas atitudes, e é óbvio que a convivência, um copo que já está cheio, transborda, né? A convivência é muito maior, né? Mas a violência também não pode ser colocada como desculpa na pandemia, assim como eu acho que o divórcio não é. Vai haver um aumento, né? Mas... Geralmente, ela antes de chegar a ser física, ela é psicológica, ela é moral, tem a violência patrimonial também muito recorrente, né? Que é a questão toda de bens e dinheiro da mulher. E a gente fala que o topo desse iceberg é o feminicídio, né? Então, medidas têm que ser tomadas antes que essas mulheres morram. E aí que está o grande gargalo, né? Porque é a política pública que é necessário, é a efetivação do que a gente tem da Lei Maria da Penha, que é uma excelente lei, não é fazer outra lei, né? Porque a lei é muito boa. Inclusive, a lei ela tem que ser conjugada, ela é uma lei mista, né? Que tem questões de família também, e ela não traz especificação exatamente, esse é um crime tal, né? Ela só fala o que é considerado violência doméstica, mas aí você tem que ir na legislação penal para fazer, para entender, fazer as adequações e tocar o processo. Mas é uma lei que a gente fala que ela é completa porque ela fala em medidas que possam prevenir, sabe? Fala sobre ações que se pode fazer na sociedade. Então, são muitas questões ali que ela é realmente muito boa. Mas se você pensar também a história da Maria da Penha, o quanto ela levou de tempo para conseguir isso, que ela teve que buscar fora do país, também é vergonhoso, né? Então, isso mostra como é que é o nosso sistema, sabe? Se a gente pensar nesse sistema patriarcal que você bem trouxe para a gente, da sociedade patriarcal, que a gente é vítima dela, né? E pensar que a mulher deixou de ser inimputável na década de 60, porque essas séries de televisão, novelas, etc., que mostram mulher no início do século passado brigando com o marido, discutindo com o marido, isso é tudo mentira, ela não tinha essa voz. Né? Ela só passou a ter opinião em 1960. E mesmo assim, a opinião, depois do Estatuto da Mulher Casada, quem decidia era o marido, ela podia opinar, porque até 60 nem falar ela podia. Né?
Então, Exatamente. se a gente pegar de 60 para hoje, são 60 anos. Acho que a gente está evoluindo devagar, não tenho dúvida, está Sim, muito devagar, né? Mas eu acho que a gente já adiantou nos últimos 5, 10 anos muito mais do que em todos esses 60, né? Então, a principalmente por própria poder lei... falar sobre isso, né? Por ter a lei e outras, a legislação tá. E hoje em dia, né, Marcelo, já na violência física, que é mais vista, você não tem mais aquela consciência coletiva do em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Essa consciência já mudou. As pessoas sabem que elas podem denunciar, que elas devem, inclusive, que é errado. Então, isso já foi um avanço, para ver o que não era antes, né? Porque É, realmente o próprio estupro, né? Antes você falar que o marido querer ter relação com a mulher, ela tem que deixar. Era obrigação dela. mas, ô Marisa, E eu me não. lembro de uma piadinha quando eu era criança, que você pode bater na sua mulher, você pode não saber porque está batendo, mas ela sabe porque está apanhando. Isso é Que um horror, gente. negócio assim cruel desde o início, mas quando você transforma em piada e fala isso para a criança, é de uma crueldade muito maior, né? Você está ensinando E você vê aquele que a indivíduo. culpabilização da É, mulher. Ela sabe por que ela está apanhando. Quer dizer, tem uma razão, né? Que foi ela que causou. Quer dizer, um negócio louco, né? Você ter isso. Então, e é por isso que eu acho que todos nós somos responsáveis em não compartilhar essas coisas, e não rir de piadas, e não propagar, porque para a gente não continuar normalizando essa situação, que é gravíssima. Todos os países onde a gente teve a pandemia, teve isolamento social, em todos os países a violência aumentou. Então, assim, não é um problema só do Brasil, é um problema mundial. Agora, alguns lugares encaram isso com mais seriedade. E aí tem uma coisa muito importante, que é destinar verbas, né, para essa pasta, para combater realmente a violência, né? A gente faz diversas campanhas, porque também é importante a informação, as coisas só se transformam na sociedade através da educação, né? E realmente as pessoas entenderem que isso é errado e se juntarem para que realmente a gente possa extirpar isso, né? E aí, como eu te falei, está nos homens e está nas mulheres também. Não vou dizer que seja só. Não é comportamento nosso. É impressão errada, enfim. Mas pensar que eu posso estar hoje com uma ideia e mudar amanhã, eu tenho o direito de mudar, a gente pode melhorar, pode aprender. Eu acho que todo mundo devia pensar isso. Você não tem vergonha de dizer, eu tinha uma tese aqui que eu defendia e eu mudei de ideia. Ok. faz parte, Mas às né? vezes as pessoas têm uma dificuldade para essa mudança, elas acham que não pode mudar, né? Mas sempre foi assim. A gente ouve essas coisas, né? A gente ouve isso também na questão da pessoas LGBT, né? Ah, mas eles podem se gostar, não sei o quê, mas do meu lado não. Ah, beijo não. Sabe? Porque sempre foi assim. Uma vez eu dei uma palestra, fiquei impressionada, que era para adolescentes, e a menina levantou o braço e falou assim: eu não sei por quê que agora todo mundo está querendo falar sobre isso. As novelas, as pessoas dando palestra. Por que estão falando sobre isso agora? Era sobre relacionamento afetivo. A menina tem uns 16 anos. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei assim, deixa eu É te fazer uma cultural, pergunta, né? que eu acho que já sei a resposta. Você é heterossexual? Ela, claro que sim. Eu falei, não, já imaginava, mas eu tenho que te fazer essa pergunta. Você tem namorado? Tenho. Eu falei, tá, então imagine se alguém dissesse para você que você não pode namorar essa pessoa. Mais do que isso, proibir de namorar essa pessoa. Você não pode namorar essa pessoa sob hipótese alguma. Você não pode sair de mão dada, você não pode beijar, você não pode nem falar que você tem esse relacionamento. Como você se sentiria? Né? Então, eu acho que essas reflexões que a gente tem que puxar nas pessoas, sabe? E o problema do machismo é porque as pessoas não se dizem machistas, as pessoas não se dizem favoráveis à violência, as pessoas fazem um discurso muito politicamente correto, mas elas não agem dessa forma. Muitas vezes você percebe quando um homem que você jamais imaginava que pudesse cometer violência doméstica comete, os amigos ficam em volta tentando abafar, conversando com a mulher, não faça isso, você vai estragar o seu casamento, você vai acabar com a sua família. Ele que acabou. É verdade. Né? Então é tão comum isso, Você sabe sabe? que eu acho Esse que tipo de... a base de tudo é o respeito, né?
eu me lembro de uma passagem no Os Miseráveis, do Victor Hugo, né, da personagem Fantine, que é a mãe da menininha, que quando ela engravida, ela engravida em razão de um estupro do namorado, né, ela é crucificada pela sociedade. E tem uma frase dela que diz o seguinte, né? Eu não sei por que as pessoas que se metem na sua vida são exatamente aquelas que não têm nada a ver com ela. Quer dizer, por que eu tenho que me preocupar se o cara do meu lado está beijando a namorada ou se a mulher do meu lado está beijando a namorada dela, a namorada, né? Só pode beijo hétero, é isso? Eu também tenho uma dificuldade muito grande de entender isso, sabia? Sinceramente, entender mesmo, não estou sendo hipócrita, não. De entender por que as pessoas se preocupam com quem está do lado. Bom, e aí os psicólogos podem explicar melhor pra gente, né? Mas muitas vezes eu penso, algumas pessoas que eu vejo fazer isso, uma dificuldade de aceitação própria. Eu não estou dizendo que a pessoa não é contra gay porque é gay, não. Mas eu digo assim, às vezes você não quer olhar para você, para como você está vivendo, ou para sua relação, se você é feliz ou não é. Sinceramente, eu acho que se você está feliz, está numa boa, e quando eu digo feliz, não é viver alegre o tempo todo, cantando, todo mundo tem problemas. Eu digo assim, você é uma pessoa feliz, você é uma pessoa, entendeu? Você está satisfeito, você acha que você é uma boa pessoa, o seu relacionamento está ok, com as dificuldades que ele tem. Você não tem tanto essa coisa de olhar para o outro, no sentido da crítica, sabe? Eu realmente penso isso. Mas, infelizmente, as pessoas têm essa régua, né? Tentando medir as pessoas pelo que elas são, talvez para não se olhar, como eu falei, enfim, talvez por questões religiosas, são várias questões, né? Mas muitas vezes a própria violência contra a mulher, ela é até mais aceita, aceita entre aspas, porque eu acho que ela não é mais tão aceita, mas um pouco mais aceita em sociedade, até por achar que aquilo que você falou no início, do seu lugar da mulher na questão da guarda dos filhos e tudo mais, assim, o seu lugar é esse lugar de cuidado dos filhos. Se você, às vezes, leva o seu filho para a escola, e se ele estiver com o cabelo despenteado, coitado desse pai, não tinha nem tempo para pentear o cabelo desse filho. Agora, se a sua mulher levar, mas que mãe desnaturada, traz esse filho com esse cabelo... Coisa, sabe, são exemplos assim, mas é muito real isso. Mas tem essa ideia de que o homem está ocupadíssimo, que ele está fazendo coisas muito importantes, né? E que a mulher não, ela tinha essa obrigação. Se ela quer trabalhar, mas primeiro ela olha para o filho dela. Primeiro tem que ser mãe, sabe? Né? Primeiro ela tem que ser mãe, essa é a obrigação dela. Mãe, esposa. Aí hoje a gente tem várias, né? A unha tem que estar feita, o cabelo não sei o quê, vai para academia, enfim. Você pode fazer tudo isso se você quiser. Mas você tentar se encaixar nesse modelo é que é o problema. Você pode, inclusive, ser bela, recatada e do lar, caso seja decisão sua. Pode fazer esse o que quiser, né? As pessoas são livres ou deveriam ser livres para fazer o que quiser sem nenhum julgamento da sociedade, né? Mas não é isso que acontece, infelizmente, né? Infelizmente Mas, enfim, a gente estava falando aqui dos problemas todos do poder público e tal, que as pessoas têm medo, e tem mesmo. Tem medo de não serem acolhidas, tem medo de nada acontecer de concreto, mas eu também acho que isso também teve evolução. A gente tem canais de denúncia que eu achei importante dizer. A gente tem 190, que é o telefone da Polícia Militar. A gente tem 180, que o 180 ele é geral, para o país todo, né? Às vezes, na urgência, é melhor ligar para 190. Sempre digo isso. Mas 180 é o atendimento à mulher. E a Polícia Civil recentemente criou 197, que é atendimento da Polícia Civil, que também está tentando que isso seja... ele não está ainda... Está funcionando, mas precisa ser aperfeiçoado, porque o objetivo é que ele seja ainda melhor, né? Para que seja mais rápido o atendimento. Porque o grande problema da violência é que na hora que você chama, às vezes chega e não dá tempo. Porque... E aí o problema agora é processual. A prova, né? Aí a mulher é desqualificada e fala, como é que prova? Geralmente entre 4 paredes não tem como ela provar. Né? Por isso até que a palavra da mulher vale mais nesses casos, tem peso, né? Porque não tem geralmente prova. E é por isso mesmo que se tenta desqualificá-la o tempo todo, né? Para dizer que não aconteceu nada e tudo mais. Mas eu acho que assim, a criação das DEANs foi uma coisa muito importante. Eu ia te perguntar isso, se você acha que a criação das delegacias da mulher foi importante. Porque, veja bem, não é que um homem não possa atender uma mulher. Ele pode, na situação de violência. Mas acho que você, que é
uma pessoa que eu considero sensível, vai perceber que se você fizer um atendimento à mulher vítima de violência, como você vai atender e como eu vou atender. Não é que você não vai estar, não tem empatia, não é nada disso. Mas, primeiro que tem alguns detalhes que eu acho que a gente tem mais percepção no relato dela. Porque, como é nosso lugar de fala, né, como é mulher que pode sofrer também, por mais que eu não tenha sofrido uma violência física, eu consigo compreender, sabe? É como se aquela dor, eu tenho mais empatia por ela, mas não porque você não seja uma boa pessoa, mas porque é natural essa minha ligação maior com aquilo. Então, aí assim, eu posso ser uma boa profissional, você também, mas isso faz diferença para quê? Para aquela mulher. Porque na hora que ela chega, esse acolhimento, essa sensação passa para ela, assim, essa receptividade, sabe, eu estou falando com uma mulher que eu sei que vai me entender melhor. Às vezes pode ter uma mulher que não entenda. Pode ter até mulher, tem caso mesmo. Tipo, sabe, que eu vi muitas coisas acontecerem com mulheres que não tiveram a menor empatia, menor sensibilidade. Mas, no geral, a vítima se sente mais acolhida por uma mulher por conta dessas características que eu falei. Então, a delegacia especial, né, especializada em atendimento à mulher, tem isso, embora também tenha homens trabalhando lá, mas e tem também todo um preparo para esse tipo de violência. Capacitação, etc. A gente precisa ampliar essas delegacias e a gente precisa ter essas delegadas à noite. Porque como o efetivo não é muito grande, elas estão lá de dia, mas não tem efetivo para estar à noite. Né? E aí as violências que acontecem, né? À noite. A gente fala, quando estávamos falando da questão do machismo, né? Uma questão que sempre me chamou a atenção foi quando entra na loja de brinquedo, né? Os brinquedos, para as meninas, são todas rosinha, todas têm conotação vinculada ao exercício da maternidade, bebezinho que troca fralda, brincar de chazinho, fogão. Maternidade e cuidado com o lar e fragilidade também, sabe? Assim, esse lugar mais de... Quando a gente ficou grávido da nossa filha, eu e minha mulher, né, que foi a segunda, a gente tinha um filho com 3 anos de idade. E o que eu fiz? Né? Comprei uma boneca e dei para ele. Né? Ele vai ficar gay por conta disso? Óbvio que não, ninguém fica. Né? Assim, mas isso ajudou a ele a compreender que ia entrar uma pessoa diferente na família. Né? Ele passou a respeitar a irmã, ele dava banho na boneca, foi o primeiro a dar banho na irmã comigo, trocava a fralda da boneca. Sabe, é um negócio completamente diferente a gente achar que o menino pode brincar de boneca, porque ele vai ser pai. E a menina pode brincar do que ela quiser. Não. E você falou uma coisa certa, assim, falou de um tema, mas tem a ver com outra coisa também, de você estar passando isso para o seu filho, pelo seguinte, muitas vezes a gente reclama eu casei e o homem não tem, né, meu marido não tem a menor sensibilidade para as coisas de casa, não é parceiro, não divide, não lava a louça, não arruma a casa, mas também faz parte de como ele foi criado. Eu também não estou culpando as mães, eu estou dizendo para as mães e os pais, né, todos envolvidos, a família em geral. Porque você precisa dessas noções também para o seu filho, não só para sua filha. É muito natural, é muito mais natural você ver a filha vendo a mãe lavar louça, a mãe varrer casa. É uma coisa mais do exemplo, na verdade, do que até mostrar, sabe? Então você vai reproduzindo depois. Por isso é importante você ir quebrando esses paradigmas, conversar com o menino também. E essa questão do brinquedo é uma coisa impressionante, porque hoje você tem até mais heroínas mulheres, mas na minha época não tinha. Eu acho que só tinha a Mulher Maravilha e a Princesa Leia, assim, que eu me lembre, mas boneco para comprar, só Mulher Maravilha. Né? Então, assim, eu até costumo dizer que sou Mulher Maravilha raiz, tá? Que eu gosto desde criança, não foi depois que virou modinha, não. Tenho roupinha para provar. Eu já me vestia, entendeu? Você fantasiava? Eu achava. Eu me vestia, eu achava que eu tinha certeza que eu empurrava o carro do meu pai. Certeza absoluta que eu conseguia fazer isso. Então, isso é frustrante. Eu queria ter ferrorama, autorama, eu queria brincar de skate. O meu pai me deu o skate. Ele só falou, agora não, quando eu pedi um quichute. Sabe? Porque eu achava tudo isso muito legal. Muito mais legal. Mas eu também brincava de boneca, adorava também.
Só que por que na hora que você quer uma coisa que é considerada masculina, né, não pode? Porque aí vão dizer que você é isso ou aquilo. Como você falou, não é uma construção, você não se torna gay. Se fosse assim, né, quem realmente, efetivamente é homossexual, homoafetivo, não teria um pai e mãe hétero, sabe? Não teria sido, né? Então você não tem sentido nenhum você dizer que as pessoas se tornam por conta da educação. Mas também é mais uma falácia aí das pessoas. Mas acho que é importante justamente você mostrar esse, tanto para o menino quanto para a menina, as mesmas coisas. E poder... eu não gosto nem da cor rosa. Eu sei que muita gente acha maravilhoso. Eu tenho até um pouco de ranço, sabe? Porque por conta disso, do estereótipo do rosa, assim, aquela coisa para a menina. Né? Porque aí uma amiga minha, que é até assistente social lá em Teresópolis, ela falou que o neto dela adorava varrer casa. Ela falou, que ótimo, vou comprar uma vassourinha para ele. E foi procurar. Ela falou assim, mas eu só achava vassoura, rosa e lilás, rosa e lilás. Eu falei, gente, eu não vou conseguir comprar uma vassoura pro meu neto? Aí eu parei e me toquei, assim, só tem brinquedo rosa e lilás, qual é o problema? Vou comprar para ele o rosa ou lilás. Sabe? Até a cabeça dela, que já era uma, né, mais treinada, ficava procurando uma vassourinha verde, azul, entendeu? Aí ela comprou a rosa e levou para ele. Ele ficou lá varrendo. Então, isso é importante, né? Não dizer, pô, isso não vai, será que não vai estragar? E quando a gente vai também numa festinha infantil, a gente tem esse impulso também. A gente pensa, é menino ou menina, e compra alguma coisa que a gente acha adequado. É verdade. Pro gênero. Porque a gente também não quer errar. Quando, na realidade, é mais fácil você perguntar pro pai ou pra mãe, enfim, daquela criança, o que ela gosta. Né, do que comprar uma coisa mais assim específica, porque às vezes a criança nem gosta e você também está o quê? Contribuindo para essa para manutenção, manutenção, né? para Manutenção desse machismo. O Freud dizia que era ciclo, né? Que você repetia aquilo que você tinha recebido, né? São poucas as pessoas que conseguem receber um tipo de formação e no meio do caminho desprogramar aquela formação e reprogramar uma nova. A grande maioria repete, infelizmente, né? Exatamente. Até porque você quer ser aceito, você quer... Enfim, é difícil você ser diferente, né? É difícil, não é uma coisa fácil. Né? Então, a gente costuma dizer lá, muito na OAB, né? Que quando a gente fala assim, parece que vai falar alguma coisa e já vai criar problema. Eu não vou criar problema, eu estou tentando resolver um problema. Sabe? É verdade. Então, mas eu estou apontando, então eu estou trazendo o problema, porque ninguém quer ver isso. Deixa ali onde estava, né? Então, mas a gente que gosta de direitos humanos não tem jeito. Nasceu com isso e vai ser. Aliás, quando eu comecei a minha militância de ordem, né, digamos assim, foi na Comissão de Direito Homoafetivo. E foi na Comissão da Mulher. Foi na Comissão de Direito Homoafetivo com a Raquel. E aí depois foi, né? Foi várias outras coisas. Aí quando vem mais trabalho a gente pega também e continua fazendo. Você sabe que uma vez eu participei do programa da Lúcia Leme. Você devia ser uma jovem menina, né? E falei, assim, era a defesa do projeto da Marta Suplicy, que era o reconhecimento de uniões. O primeiro? Homossexuais, que era o termo que eu usava na época, por escritura pública no cartório. E eu fui lá falar sobre esse projeto. E eu dizia assim, certamente tem pessoas em casa tentando achar em mim algum trejeito, né, para que me enquadrar como gay, porque as pessoas só podem lutar pelos projetos que elas são. Que elas, é como se eu só carregasse a bandeira do que eu quero para mim. Não, exatamente, eu quero uma sociedade mais justa, eu quero uma sociedade que respeite. Mas faz parte, te rotular faz parte, porque te desqualifica. Desqualifica a sua fala. Você não está falando tecnicamente, você está falando em causa própria. Também passei isso em Teresópolis, na época que a Berenice fez aquele estatuto da diversidade sexual, eu fiquei correndo atrás de assinatura, numa cidade pequena, as pessoas falavam isso, é um casal de lésbicas, entendeu? Que está pedindo aqui as assinaturas. Tem gente que se incomoda, tem gente que não se incomoda. Né? Agora, esse projeto que você falou, foi até bom você ter falado, porque eu falei de mudar de ideia. Nessa época, em 98, eu fiz a minha monografia e eu não incluí, eu falei do projeto da Marta, mas eu entendia, equivocadamente, que essas questões podiam ser resolvidas na vara civil. Eu disse isso, o Mário Roberto de Faria está de prova que foi meu orientador. Entendeu? E quando eu faço palestra sobre direito homoafetivo, eu falo isso.
Olha só, gente, eu escrevi isso. E eu mudei de ideia completamente depois, né? Porque eu fui estudar mais, primeiro ponto, né? Fui entender melhor. Naquela época eu estava tomando contato com isso. Não era realmente uma questão de preconceito de nada, mas eu achava, dá para resolver aqui a sociedade de fato. Tinha essa, sabe, essa... Mas não, é uma família. Então eu evoluí meu pensamento para entender que aquelas pessoas formavam uma família. Como a Constituição não dizia, eu fiz a interpretação literal. Né? Depois a gente vai entendendo que não é bem assim. Então, é isso, a gente pode mudar de ideia e defender o completamente oposto. Eu acho que Marisa, sem problema nenhum. Quando a gente fala de violência, eu me lembro que eu sou tão velho, mas tão velho, que eu distribuí ação. Eu distribuí ação para reconhecer a união estável em vara civil e pedindo indenização por serviços domésticos prestados. Né? Quer dizer, quando você fala hoje em união estável, vara de família, reconhecimento da entidade familiar, isso para mim, e já que a gente está falando de violência, é uma violência contra a mulher. Exatamente. Porque é a parte mais fragilizada na relação heteroafetiva da união estável. Né? Então é preciso que se fale. As pessoas acham, eu digo que as pessoas acham que o direito é uma jaca, né? Que já vem pronta. Né? Eles não conhecem a construção daquilo, o que a gente passou, o que você passa, né, para poder chegar aonde chegou a sociedade, porque é muita batalha. E eu tenho certeza que nós... É a primeira vez que eu ouço um homem hétero olhar isso como violência contra a mulher. Sinceramente, eu sempre falo isso, eu acho que são várias violências que a mulher sofre na sociedade, que não é só essa violência física, e nem as violências que estão descritas na Lei Maria da Penha. Né? E essa violência que falou aí, da época do concubinato, e o que hoje vejo muito nas relações paralelas. Isso também afeta mais a mulher hoje, ainda afeta, porque a grande maioria das relações paralelas ou simultâneas ainda acontecia o quê? O homem, os casos que estão chegando aos tribunais superiores hoje têm a ver com duas mulheres com o mesmo homem. Raramente você tem ao contrário, uma mulher com dois homens. Você pode ter agora, mas assim, as que estão chegando aos tribunais superiores, não. Elas refletem uma realidade de outros anos atrás, onde era ainda mais comum que essas relações se dessem dessa forma. E as pessoas ficam horrorizadas com uma coisa que sempre existiu. Horrorizadas porque hoje a gente está caminhando para esse entendimento de que essas pessoas têm direitos. Né? Você tem uma relação paralela, não pode, porque o casamento, porque a monogamia é uma outra live, né? Você sabe falar até muito bem sobre esse tema. Mas é uma violência. Eu acho que, mais uma vez, continua sendo em relação à mulher. Porque é a mulher que está perdendo nesses julgamentos contrários, nessas questões das relações paralelas. Aliás, a mulher sofre dos dois lados, porque a casada também sofre a mulher casada e sofre a mulher que está na relação paralela. Né? Eu, quando falo de poliafeto, né, e as pessoas... você sabe, eu sou muito... fui muito agredido, hoje menos, porque tem mais gente falando sobre isso, né? Graças a Deus. Mas eu falo que as mulheres, que em geral são quem me atacam mais, né? Até porque num curso de direito a maioria é feminina, né? Elas não conseguem visualizar que o homem sempre pôde tudo. Então, na verdade, quando eu estou falando que ela tem o direito de fazer o que ela quiser, né? Da vida dela, da sexualidade dela, do relacionamento dela, ela não consegue compreender como uma expressão de liberdade, né? A mulher sempre foi vista como escrava do marido, né? O marido sempre pôde tudo, quem nunca pôde nada foi ela. Então, quando você fala que ela tem direito, eu acho que é meio que assim, como se fosse até uma ofensa, porque é o tal do conceito da mulher honesta. Né? E a mulher não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Então, quando você diz que ela tem direito a isso, aquilo outro, não, pai, parece que ela não está cumprindo aquele papel, mesmo que esteja no subconsciente dela, né? Do papel que a sociedade acha que ela tem que desempenhar. Né? Eu lembro também que quando me separei, alguns anos atrás, na cidade de Teresópolis, cidade pequena, muitas mulheres mudaram automaticamente comigo. Automaticamente, assim, uma coisa. E eu falei assim: o que aconteceu, gente? Demorei um pouco, sabe? Para cair a ficha. E aí, porque aí, como é que eu descobri? Uma determinada pessoa, obviamente, eu posso dar nomes, que era um colega de instituição, ele falou assim: Marisa, eu ia até te dar uma carona, mas é melhor não, porque é minha mulher. Aí ele falou isso. Porque você separou eu. Oi?
sabe? E eu falei, meu Deus, porque para mim isso era assim, nem pensava sobre essas coisas, né? Mas é uma realidade. É uma realidade, por isso que eu falo, quando a gente fala do problema da violência e de vários preconceitos, eu não estou dizendo que isso é totalmente só o homem pensa assim, só o homem faz isso. Não, todos nós, frutos dessa sociedade. Quantas besteiras eu já devo ter falado ou pensado e na hora eu não percebi também, entendeu? Principalmente a questão racial, que a gente fala que a gente não é racista, mas a gente tem um comportamento tal, né? Quantas vezes a gente... né? É isso. Eu lembro da minha infância, assim, década de 70, início da década de 70, que as mulheres desquitadas, né? As mulheres desquitadas, elas eram vítimas da sociedade, é como se fosse uma Exatamente. subespécie de mulher. Às vezes o pai dela chegava para a mãe e falava: você é culpada disso, que você não soube criar sua filha para aturar o marido. Sim, né? É isso mesmo. E a minha avó repetiu uma frase para mim assim: você aprende a amar o seu marido ou a sua mulher, como se o casamento não fosse uma construção de amor, fosse uma construção de interesse, sei lá eu o quê. Mas era a realidade naquela época, e isso, para desconstruir isso, dá trabalho. E é Exatamente. exatamente o que a gente está tentando fazer e que você faz com maestrias. Sabe por quê, Marisa? Porque colocar a mão na ferida é difícil. Mas a única forma de cuidar da ferida é colocando a mão nela. E esse é o seu trabalho, é o que você está fazendo. Né? Então, mais uma vez, assim, eu queria te dar os parabéns pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pela sua luta diária. Eu acompanho isso e assim, eu te falei já, eu sou seu fã e vou sempre ser seu fã e sempre te seguir. Obrigada, Marcelo. Eu acho que assim, realmente falar nesse tema é importante e quanto mais a gente falar, realmente é importante divulgar, fazer campanhas, trazer as pessoas para pensarem sobre isso, né? Para reflexão. Como tudo na sociedade que a gente já avançou, pode realmente é pouco perante aquilo que a gente ainda precisa alcançar, mas é muito também em relação ao que a gente já evoluiu. Né? Se a gente pensar que foi ontem, tudo isso aí que a gente comentou, que era desse tipo de construção, né? Então, não esmorecer, o que é difícil muitas vezes, porque realmente é muita, é uma pauta dura, não é uma coisa fácil, porque ela encontra muita barreira, né? Toda a pauta de direitos humanos, ela encontra muita barreira, né? E o direito da mulher a viver numa sociedade de forma livre, sem violência, é um direito humano. E as pessoas precisam entender isso e ver dessa forma, né? Marisa, a gente tem 5 minutos, eu não sei se você quer falar um encerramento, quer trazer um encerramento, eu ficaria feliz se você assim o fizesse. Eu acho que a gente pode deixar de recado aqui para homens e mulheres, né? Para as mulheres que elas não devem ter medo de se expor. A gente está falando da violência doméstica e familiar, mas de outras violências, o assédio, né? A violência política, a violência institucional, que isso muitas vezes derruba uma mulher, sabe? Ela acaba desistindo de lutar por espaços de poder e ela não tem que desistir. Né? E que é importante que a gente converse, que a gente dê as mãos, porque muitas vezes os problemas são bem parecidos. Né? E que os homens entendam que é importante a parceria, né? Que é importante entender que um mundo mais, uma sociedade baseada na inclusão, né? Já que a gente tem a diversidade, a gente não precisa criar, a diversidade existe, a gente precisa entender que ela existe e aceitar, né? E incluir as pessoas, as mulheres, as pessoas negras, as LGBT, os deficientes, enfim, a gente tem que ter um olhar mais inclusivo e ver o que está no nosso alcance, né, para ajudar muitas vezes essas pessoas que estão mais vulneráveis em algum momento. É isso, normal Marcelo, te ser agradeço. diferente, né? É normal ser diferente, né? É isso aí. Marisa, eu acho que é importante que as mulheres saibam, e tem que repetir isso à exaustão, que elas não estão sozinhas, as mulheres que são vítimas de violência. Elas não estão sozinhas. Elas têm que ser amparadas por toda a sociedade. Elas têm que ser amparadas por outras mulheres que têm que ajudar elas a carregarem aquela bandeira. E elas têm que ser amparadas pelo Estado. E aqui a gente teve várias evoluções, já se teve muita evolução, mas estamos a anos-luz ainda de uma sociedade perfeita e que respeite as mulheres e que entenda o valor que as mulheres têm.
É isso aí, Marcelo. Obrigada, tá? Foi excelente. Muito bom. Eu que agradeço a sua presença muito obrigado pelo seu tempo. Você é genial e tem um trabalho braçal, é a junção de uma inteligência ímpar com uma disposição inacreditável. Então, muito obrigado pela sua participação se alguém gostou da live, comenta aí, se tem dúvida para mim ou para a doutora Marisa, a gente está aqui à sua disposição, tanto no Instagram dela quanto no meu. Gostou, achou interessante, aperta aí na asa delta e encaminha para alguém que vai gostar. Tá? Boa noite a todos. Boa noite, Marisa. Tá, Obrigado. gente. Boa noite. Obrigada, Marcelo. Tchau.